Hoje nós temos a satisfação e a alegria de receber aqui na Uniregistral o Dr. José Roberto Maluf. Hoje ele é o presidente executivo da Fundação Padre Anchieta. Essa fundação que tem a responsabilidade de fazer com que a TV Cultura, a Rádio Cultura continuem a ser esse veículo excepcional de comunicação, o mais qualificado, o mais respeitado no Brasil. Zé Roberto, muito obrigado pela sua presença. Nossos jovens vão gostar muito de conhecer melhor você. Olha, a alegria é minha, muito obrigado pela honra do convite. Estou realmente honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. Zé Roberto, seria interessante você contar assim, a sua trajetória. Como é que você começou a estudar? Como é que seu apego pelo estudo, pela erudição? Você é um erudito. Sou nascido em Limeira, minha mãe era de São Paulo e meu pai morava em Limeira. Casaram-se e a minha mãe foi morar em Limeira e a cada 15 dias eu vinha para São Paulo com a minha mãe visitar os avós. E eu vinha de trem da Companhia Paulista e isso me marcou muito, né? Trem para mim é uma coisa que eu adoro até hoje. E aqui em São Paulo eu tinha um tio, Emílio Maluf, e ele era advogado. E eu achava aquilo o máximo. E eu sempre disse para minha mãe, para o meu pai e para mim mesmo que eu seria advogado, que eu ia ser advogado. Meu pai, um comerciante em Limeira, um armazém de secos e molhados de uma loja de armarinhos. Que saudade desse tempo. Que saudade desse tempo. Caderneta. Ah, caderneta, comprava, vendia fiado para todo mundo. E aí o tempo foi passando, eu me formei, aliás, eu fiz até o segundo ano do clássico em Limeira, vim fazer em São Paulo o terceiro colegial e um cursinho para direito, no Castelões. Castelões, no Castelões. E vim morar na casa do meu avô e da minha avó. Me formei advogado e quis o destino que eu fosse trabalhar como assistente do Walter Seneviva. Oh, maravilha. Do jurista Walter Seneviva. O Walter é uma autoridade em registro. Exatamente. Registro imobiliário, em extrajudicial. Por isso que antes da nossa conversa aqui, você estava me falando do registros públicos. Como atuei em registros públicos, por causa do Walter, evidentemente. Você está em casa, né? Eu estou em casa. Mas, Zé Roberto, era bom a gente ainda mostrar a sua atuação na faculdade. Você foi presidente do 11 de agosto. Pois é. Isso é uma glória, né? Naquele momento de fechadura. Em que ano que foi que você foi presidente? Eu fui presidente em 1969. Olha aí, no ano pleno, que eu saí da faculdade. Quando via aquela coisa, MacUSAID, o ano que não terminou de 68, né? Mesmo. Ah, tive colegas que sumiram, tive colegas que apanharam muito. O DOPS pegou uma série de... Pegou um mimeógrafo que pertencia ao 11 de agosto, na casa de um colega meu que ficava na Moca. E eles levaram todos os papéis e pacotes de papéis que tinham lá. E esses pacotes não tinham nada, não tinha impressão de coisa nenhuma, porque os impressos já tinham sido distribuídos. Mas eles levaram e fizeram uma autuação, uma apreensão, dizendo que era material subversivo. Bom, tempos depois tive que responder a esse IPM na auditoria de guerra, que é o IPM, para quem não sabe, é um inquérito policial militar. Saudosa memória. Saudosa memória. Mas não tinha habeas corpus, não tinha nada. E aí, respondendo a esse IPM, ali na auditoria de guerra, na Brigadeiro, lá embaixo, para me incriminar de vez, chamaram um sujeito que teria assinado como testemunha, que era o motorista da perua do DOPS. Descobriu-se depois que o delegado que fez a apreensão, naquela vontade de me prejudicar ali, me prender talvez, tinha assinado o documento com qualquer nome e pôs o nome do japonês. Que ridículo. Bom, foi para o IPT e o IPT disse, não, a assinatura não é dele. E com isso, acabou a prova. Não tinha prova, mas perdi o bonde
da política, né? Quer dizer, o cavalo passou encilhado, eu era candidato a deputado estadual, e aí eu fiquei inelegível anos, até que em segundo grau eu fui absolvido também. Tudo muito lento, né? Tudo muito lento. E com isso eu não consegui ser candidato a deputado estadual. Mas e hoje eu agradece, agradeço a Deus. Né? Foi uma sorte. Foi uma sorte. E como é que você ingressou na TV? Olha, também pela mão do Walter, que eu trabalhava com ele no escritório, depois fiquei sócio do escritório, ele era o diretor jurídico da Fundação Casper Libero. Rádio Gazeta, TV Gazeta, Jornal A Gazeta Esportiva, o A Gazeta, o jornal A Gazeta, já era um encarte só da esportiva, na época em que eu entrei, e a Faculdade de Comunicação Casper Libero. Fiquei muito animado com esse negócio de rádio e TV, comecei a me meter ali para ver como é que operava estúdio, externa, administração, etc. e tal, mas sempre como advogado. Até que o senhor João Saad, que era dono da Bandeirantes, convidou o Walter para ser um assessor jurídico, e com isso o escritório nosso foi dar assessoria para a Bandeirantes. Aí aconteceu da Bandeirantes, a Record e a Gazeta quererem transmitir a Copa do Mundo de 74 de futebol. E essa Copa do Mundo pertenciam os direitos a duas redes de televisão, as poderosas Rede Tupi e já quase poderosa Rede Globo. E eles formaram esse grupo de televisão, que era uma redinha, chamado Cibratel, Sistema Brasileiro de Televisão, nome esse hoje usado pelo SBT, não é? E eu fui convidado a ser um negociador, junto às duas outras grandes redes. E depois de muito vai e vem para o Rio e vem negociação para lá e para cá, logramos conseguir um contrato com as duas e formar a terceira rede de televisão naquele momento, na Copa de 74. Depois da Copa, o João Saad convidou o Walter e a mim para continuarmos a dar assessoria jurídica para a Rádio e TV Bandeirantes. Em 78, ele queria montar uma rede de televisão, ele já tinha a Bandeirantes de São Paulo, tinha inaugurado a TV Guanabara no Rio de Janeiro, depois Bandeirantes do Rio, e estava comprando a TV Vila Rica de Belo Horizonte, que também passou a se chamar Bandeirantes. E me convidou para ir trabalhar internamente na Bandeirantes, para ser um diretor da casa e ajudar na montagem dessa rede. E continuei na Bandeirantes como um diretor sem nome, depois um diretor geral, depois, quando veio o Walter Clark, eu fui para a superintendência, e assim foi até que virei vice-presidente do João Saad, quando o senhor Zé Saad deixou a casa. E ao todo na Bandeirantes fiquei com 24 anos e meio, 25 anos. A sua biografia aí fala em 25 anos. Quase 25. Um quarto de século. 25 anos incompletos. Que coisa, hein? Eu já tinha filho formado advogado, queria voltar à advocacia, especialmente para dar consultoria, assessoria para emissoras de rádio e televisão. Puxa, mas não deu tempo. Aí um belo dia, em janeiro de 99, eu estava no escritório de um amigo esperando que o meu ficasse pronto, junto com o Carlos, meu filho, e aí me liga, vem a secretária e fala assim, olha, tem um cara aí no telefone, diz que é o Silvio Santos, quer falar com o senhor. Aí atendo o telefone, imitando o Lombardi. Alô, Silvio! E deu que era ele, entendeu? Aí, puxa vida. Oi, José Roberto, ô Silvio, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha, eu estou precisando de alguém que venha tocar a vice-presidência executiva aqui no SBT. Aí conversamos mais um pouquinho. No dia seguinte, eu fui fazer uma visita a ele na casa em que ele tinha aqui no Ibirapuera. E aí batemos o martelo e fiquei no SBT alguns 4 anos especificamente. Quando eu saí do SBT, eu já tinha sociedade numa empresa chamada Rádio Estrada, que é essa empresa que opera para a CCR, na Nova Dutra, 40 emissoras de rádio entre Rio e São Paulo. E é muito útil aquilo. Muito útil. Eu ouço quando dizem que hoje é muito perigoso você ir para o Rio de carro por causa da linha vermelha, mas eu gosto de dirigindo e vou ouvindo e eles vão avisando o que acontece. Muito interessante. É 107.5 que opera lá na Via Dutra.
Essa rádio, aliás, são essas 40 emissoras, têm a mesma programação, operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a cada 3 minutos dizem como está a situação da Via Dutra, Sim. nos seus vários trechos. Além dessa, eu criei com o meu sócio na ocasião, o Miguel Tivita, a Spring, e essa era uma editora, Spring Comunicações do Brasil, que concorreu aos serviços para fazer revista, vídeo de bordo, adesivagem de aviões da TAM. Exatamente. É muito boa a revista. E ganhamos, na época, a concorrência. Depois a gente deixou porque eles transferiram para uma agência de publicidade que operava para eles. Mas nós ganhamos o serviço e foram 4, 5 anos de intenso trabalho e grande sucesso, inclusive financeiro. No meio do caminho, trouxemos outras revistas, como a Rolling Stone americana, a América Economia, que negociamos com os chilenos, a Aero Magazine, compramos aqui de um dos Tivitas que tinha deixado Abril, e outras revistas de banca, de custom publishing, revistas customizadas, e assim fomos indo. E mais recentemente eu voltei para o SBT como conselheiro e estava indo já meio aposentado quando acontece esse convite para ir tocar a Padre Anchieta. E aquele negócio da veia que eu te falei, volta imediatamente. Eu, como seu amigo, mas como patriota, eu fiquei muito contente, Zé Roberto. Tanto que eu fiz chegar para você, logo que eu fiquei sabendo, os meus mais efusivos cumprimentos. Porque Obrigado. Eu admiro muito a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta, eu acho uma coisa gloriosa essa ideia que nasceu com o Roberto Abreu Sodré, né? Foi. Em 69. Nascido em 69. E eu acho que nós precisamos injetar nela ideias que só você tem, que vem dessa riquíssima experiência na vida, na iniciativa privada, né? Num universo que é tão diferente da nossa anacrônica, burocratizada e nessa areia movediça que é a administração pública, né? Quando o cinema mudo passou a ser ter o som, houve uma quebra, aquele medo, depois começou a televisão e acabar com o cinema, agora as redes sociais vão acabar com a televisão. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo o seguinte, a televisão tem uma queda, a televisão aberta, estamos falando, tem uma queda que foi grande, a Líder teve uma perda operacional em 2017, em 2018, está tendo em 2019. Então, isso mostra que nós temos que encontrar uma outra solução. A Líder buscou uma maneira de ter sua própria grande plataforma para colocar tudo dentro e tentar, por assinatura, recolher do espectador aquele dinheiro que está faltando na publicidade. E nós achamos que devemos ir para algum outro tipo de plataforma. Uma plataforma de terceiros que possa nos abrigar e que já esteja pronta ou que está em fase de crescimento ou de nascimento. Eu acho que é muito bom também, já há um início ali de interação. Quanto mais interagir com aquele que está ali assistindo pelo celular ou por qualquer mobile desse. Veja, Zé Roberto, a gente não pode ignorar que o Brasil tem 265 milhões de... Eu falo mobile, mas tem que falar que é mobile, mas é celular, é smartphone, é tablet, é computador comum. Ou seja, nós temos 210 milhões de habitantes e 265 bugigangas. Pois é. Hoje ainda, vindo para cá, eu recebi uma ligação de um grupo que tem uma operação nos Estados Unidos, perguntando se eu queria colocar já, a partir de domingo, o Sinal da Cultura dentro de uma plataforma grande ou de todas as plataformas disponíveis nos Estados Unidos. Eu falei que não, por uma razão só. Precisa se examinar muito bem a questão de direitos autorais. Sim. Eu não tenho direitos autorais, eu digo, a TV Cultura não tem direitos autorais,
de muita coisa para outro país, por exemplo. Sim. Então, eu não posso fazer isso. O que eu também queria registrar é o seguinte, que a televisão cultura e a rádio cultura estão assentadas em 3 pilares, pelos estatutos, pelo Conselho Curador. E vai continuar sendo assim. Ela tem que cuidar da educação, da cultura e da informação. Esses princípios são cláusulas pétreas, não saem de forma nenhuma do meu norte. Mas essa é a única emissora, é a única televisão que atende ao dispositivo constitucional, porque essa é a missão Exatamente. dos órgãos de comunicação. Exatamente. E as agências parece que não se interessaram por acompanhar então, isso. Então, eu até abandonei um pouco essa minha mania de querer correr atrás de audiência. Eu quero audiência, mas eu quero que seja o produto da TV Cultura tem que ser relevante. Sim. Ele tem que ser importante. Ele tem que, no dia seguinte, reverberar. Agora, Zé, nós estamos falando aqui para jovens que trabalham ali nessa área que você conhece, então, registros públicos, começou ali com uma lenda do extrajudicial, que é o Walter Seneviva, tinha o livro dele quando era juiz da vara de registros públicos, ali à minha disposição para consultar. E as mutações da sociedade nesses anos, né, o advento da 4ª Revolução Industrial, coloca sob ameaça uma série de profissões, de ameaças. O que você diria para os jovens diante disso de inteligência artificial, algoritmo manipulando a nossa vontade, nanotecnologia, robótica, internet das coisas? E 5G. E 5G. Olha, preocupa um pouco. Nós nunca mais atingiremos aquele patamar de pleno emprego. Cada dia mais vamos ter que estar absolutamente sintonizados com o que falta no mercado e qualificados para isso. Quer dizer, pelo que eu vejo, vai sobrar gente desqualificada para o emprego disponível. Esse é o grande problema, o grande drama. Eu queria agradecer muito essa sua disponibilidade, um homem importantíssimo, requisitadíssimo, né? Com tantas atividades, ele concedeu a honra à Uniregistral e a esses jovens, esses milhares de jovens que vão viver aí algumas décadas e precisam se preparar para o mundo novo. E uma das formas de você se preparar bem é sintonizando a TV Cultura, ouvindo a Rádio Cultura, a MFM e dando sugestões. A televisão quer atender às novas gerações. Tem que respeitar os velhinhos também, mas as novas gerações é que dão o tom. Olha, muito obrigado, eu que agradeço. A minha única qualidade é ser seu amigo. Olha que maravilha, que presente. Vou colocar no currículo, não esqueçam de me cobrar isso. Obrigado. Obrigado a você.